analisando as Escrituras, porque nela, terás o conhecimento para a verdade que liberta. Analisando as Escrituras, porque nela tu terás a luz da verdade de Deus para iluminar o teu entendimento, te dando conhecimento da verdade, te livrando da mentira. Então a palavra de Deus é lâmpada e luz para os nossos pés, que dirige, conduz o nosso caminhar, os nossos passos, nosso viver. É a palavra de Deus. Jesus Cristo, lá em Lucas capítulo 24, no versículo, deixa eu acender aqui a luz para ficar melhor, para eu clarear um pouquinho. No versículo 44, em Lucas 24, Jesus diz assim: E disse-lhe Jesus: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus está falando aqui que toda a Escritura testifica dele. Lei, Moisés e os salmos eram as Escrituras no período de Jesus, porque o Novo Testamento ainda estava sendo revelado as verdades de Deus para a humanidade no período da graça. Então, Jesus está dizendo que toda a Escritura, toda a palavra de Deus testifica dele. E aqui no versículo 45, Jesus diz: Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Jesus, quando mostra isso aos apóstolos, discípulos, aí o texto diz no versículo 45 do capítulo 24 de Lucas, que Jesus, falando isso para eles, abriu-lhes o entendimento. O entendimento dos apóstolos foram aberto devido à exposição das Escrituras que Jesus mostrou a eles. Então foi aberto o entendimento dos apóstolos, e diz assim, versículo 45: Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então foi aberto o entendimento dele para compreenderem as Escrituras. É preciso muita gente ter o entendimento aberto para compreenderem as Escrituras. Esse conhecimento aberto você vai ter quando você passar a observar as palavras de Jesus, analisando as Escrituras. E você vai ter o entendimento aberto, porque o Espírito Santo é quem vai te dar esclarecimento da palavra de Deus. Porque a função do Espírito Santo é fazer você entender a palavra de Deus, é te guiar na palavra, é te conduzir na palavra, é abrir o teu entendimento para você entender e compreender as verdades da palavra. E aqui, no versículo 46, Jesus diz assim: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. O que é que eu quero dizer a você com essa leitura desses 3 versículos, desse texto aqui que nós lemos agora? Que o próprio Jesus, também os apóstolos, sempre estavam usando as Escrituras como referência. Sempre estava baseando tudo que falava pelas Escrituras. Jesus disse assim, está escrito nas Escrituras, que era necessário que eu morresse e ao terceiro dia ressuscitasse. Jesus está testificando aqui dizendo, olha, de mim está escrito lá, na lei, nos profetas e em Moisés, e nos salmos. Então, gente, o que eu quero trazer para você é que você entenda que você precisa ser prudente para analisar as Escrituras, porque tudo que você tem que aceitar tem que vir pelas Escrituras. Se não vier das Escrituras, você não será bem-aventurado. Porque Jesus disse que bem-aventurados são os que ouvem e praticam, mas não é o que o pastor diz, o que a igreja ensina, o que a religião determina. É o que a palavra de Deus nos ensina e nos orienta. Bem-aventurado é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Então hoje as pessoas criam situações fora da palavra, que a palavra não testifica, que a palavra não concorda, que a palavra reprova.
Então eu quero levar para você essa orientação, para você ser prudente. Tanto Jesus como os apóstolos, eles estavam sempre baseados nas Escrituras. Ele estava sempre citando as Escrituras para mostrar às pessoas que eram as Escrituras que falavam. Observe aqui o que Jesus diz assim, lá em Lucas capítulo 4, versículo 31, Jesus diz assim: então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Porque Jesus entra no templo, pega as escrituras e lê um texto lá que fala sobre ele. E ele mostra para os homens lá que estavam no templo, os escribas, fariseus e religiosos. Jesus diz: hoje se cumpriu o que está escrito aqui. Jesus estava convidando esses homens a olhar para as escrituras. Deus está convidando você a olhar para as escrituras, a examinar, a buscar, a ver o que as escrituras lhe orientam, para ver se você está crendo nas escrituras, está se conduzindo pelas escrituras, ou se você está vivendo dentro dos conceitos dos homens e não de Deus. Então ele está convidando você a olhar para as escrituras, para ver se você está vivendo conforme as escrituras, para ver se você está sendo orientado conforme as escrituras, para você ver se você está se conduzindo e crendo em Deus através das escrituras, porque ninguém pode crer em Deus se não for submisso ao que diz, ao que orienta, ao que instrui a palavra dele. Crer em Deus é isso, acreditar na palavra, e a palavra de Deus não é essas revelações que estão por aí pelos púlpitos aí, levada por muitos profetas, não. Você só pode confiar em Deus se você crê na palavra dele. E a palavra dele é esse livro santo chamado Bíblia, que todos nós temos alcance e temos a liberdade de examinar, não ficar preso ao que ensina os líderes e as religiões, mas ficar preso ao que está orientando-nos a palavra de Deus. Então convido você a ser prudente, analise a palavra. Jesus estava sempre convidando o povo a olhar as escrituras. Jesus estava sempre citando as escrituras. Tanto é que os apóstolos também. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte, é muito interessante isso. Paulo diz assim, né, falando do evangelho que ele pregava, ele diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as escrituras. O apóstolo Paulo está pregando o evangelho citando as escrituras, está mostrando que é as escrituras que nos ensinam isso. Então tenha cuidado. Sabe por que tem muita gente aí cego, na escuridão ainda? Sabe por quê? Vou lhe dizer. Sabe por quê? Tem muita gente na escuridão, no engano, não está na luz ainda, está vivendo uma mentira religiosa, não consegue ver a luz porque ainda está em trevas, seu entendimento obscurecido, cego por Satanás que cegou o entendimento dos incrédulos, porque não examinam a palavra, porque não tem a luz da verdade de Deus que é a palavra. Por isso que tem muita gente cego aí, vivendo tanto a meninice, tanta coisa sem lógica em relação ao evangelho, tanta coisa absurda em nome de Deus. Sabe por quê? Porque não olha para a luz que é a palavra, porque está mais disposto a ouvir o que ensinam os líderes religiosos, está mais disposto a submeter-se às devoções das igrejas, das religiões, mas não estão dispostos a olhar as escrituras, examiná-la, para buscar não errar e acertar e conhecer verdadeiramente a ação de Deus em nossas vidas. É isso aí, gente. Então, para que seu entendimento esteja iluminado pela luz da vida, pela luz do Evangelho de Cristo, pela verdade de Deus, você precisa conhecer a palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e quem está em mim não andará em trevas, mas estará na luz da vida. Então, conheça sobre Jesus aqui. Leia a palavra dele, para que você saia das trevas, saia do engano, saia do vazio, saia das fábulas, saia dos movimentos, saia da doutrina de demônio, saia do engano dos homens, saia da religiosidade e seja praticante da palavra de Deus para ser bem-aventurado. É os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Evangelista Wellington Ramos, essa pessoa que vos fala, compromisso em levar a instrução da palavra de Deus,
orientando, esclarecendo e levando aos simples o entendimento da verdade de Deus, para que sejam sábios, prudentes e estejam em comunhão com Deus, dentro da direção da palavra. Meu compromisso é esse, meu chamado, meu ministério é levar a palavra de Deus, pregando, corrigindo, instruindo, ensinando, orientando, exortando, advertindo, para que as pessoas sejam libertas do engano e conheçam a verdade, sejam abençoados andando em comunhão com Deus, na direção que Ele nos orienta a seguir, que é a sua palavra. Visita lá o meu canal no YouTube, minha página no Face, seja abençoado com muito material que vai lhe dar uma instrução muito boa sobre as verdades de Deus. É um material teológico muito bom. As instruções do evangelista Wellington Ramos, tanto no Face como no YouTube. Visita lá e seja abençoado em nome de Jesus.